Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será o mistério da injustiça. Vamos começar lendo a segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Meus queridos, meus amados, o apóstolo Paulo estava falando de uma coisa que ainda estava oculta no seu tempo, para muitos. Por isso ele usa a palavra mistério, uma coisa misteriosa que está acontecendo entre nós. Mas tanto os primeiros apóstolos, como ele, Paulo, já tinham sido avisados por Jesus que este mistério da injustiça se manifestaria na forma humana, como pessoa, mas no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Naqueles dias, disse Jesus, que teria liberdade para realizar toda a sua maldade. Este homem iníquo traria consigo a iniquidade satânica e exerceria o poder de atração sobrenatural. Atração esta que será perversa e má sobre a humanidade. Meu Deus, que coisa terrível! Este mistério da injustiça, contudo, já era percebido pelos apóstolos, meus amados, mas através de um espírito entre eles. Então quer dizer que um espírito estava atuando já na igreja primitiva, sim, meus amados. Os apóstolos já percebiam a sua presença entre eles. E, infelizmente, meus amados, este mesmo espírito maligno hoje está entre nós. João, a seu respeito, disse algo muito importante. Ele também percebeu este espírito maligno atuando. E o que João disse a seu respeito? Abra aí a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22. Olha o que João diz. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Meus amados, João percebeu que este espírito maligno, que tem o ministério da injustiça sobre ele, João dá um nome a ele, o chama de anticristo. Por quê? Porque ele nega a Jesus, o Filho de Deus. Ele se levanta contra Cristo, aquele que o Pai enviou para ser o Salvador da humanidade. João percebe que este espírito está levando as pessoas a não aceitar a Jesus Cristo. Da sua epístola, agora no capítulo 4, ele recomenda algo então para a igreja. Ele recomenda algo então para nós. Lá no versículo 1, ele diz: portanto, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João olha para este espírito que se manifesta no meio do povo, no meio das pessoas, e ele diz: olha, nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atento, nós precisamos provar os espíritos.
O espírito que se manifesta nas pessoas, querido, amado. O espírito da iniquidade se manifesta no homem e na mulher. O espírito se manifesta levando ambos a não reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, João recomenda, já que está acontecendo isto, já que nós estamos percebendo isto, que as pessoas não estão aceitando o Filho de Deus, não estão reconhecendo que Jesus é o Deus encarnado, então nós precisamos provar estes espíritos. Agora eu te pergunto, como se prova um espírito? Como nós vamos poder provar um espírito? O espírito é uma coisa que não é palpável. O espírito é uma coisa que você não tem como colocar numa caixinha e observá-lo. Não tem como você fazer isso. E como nós provamos os espíritos que estão nas pessoas? Como podemos fazer isto? Através das sagradas escrituras, meus amados. Então é através das escrituras que nós podemos provar os espíritos que estão nas pessoas? Sim. Se João diz que este espírito é anticristo, se João denomina este como um espírito que é anticristo, se João rotula ele anticristo, significa que tudo aquilo que pertence a Cristo não será aceito por este espírito. Queridos, o espírito do anticristo jamais se submete à vontade de Jesus, jamais se submete à vontade de Deus. Então, meus amados, é aí que nós vamos provar os espíritos. É aí que nós vamos provar o espírito que está nas pessoas. Se as pessoas não aceitam, não se submetem à vontade de Deus, à vontade de Jesus, a qual está expressa nas Sagradas Escrituras, então significa que o espírito que está nesta pessoa é o espírito do anticristo. João também falou. Ele disse: muitos se têm feito anticristo. João disse isso também. Ou seja, as pessoas foram atraídas pelo anticristo e se tornaram como ele. João está falando isto quando diz: muitos se têm feito anticristo. Ou seja, foram atraídas por este espírito maligno, que é o espírito do anticristo. Foram atraídas e se tornaram como ele. Ele não aceita a vontade de Cristo, não reconhece a autoridade de Cristo. Então, muitos se tornaram como ele. As pessoas têm o impulso a desobedecer, meus amados, as Sagradas Escrituras. São contumazes desobedecer aquilo que está escrito. Não, eu não concordo. Eu não vejo por este lado, eu não aceito. É o impulso que existe dentro dessas pessoas, motivados por este espírito maligno do anticristo. E outra coisa, não possui nenhum peso na consciência. Age como se fosse algo muito natural desobedecer à palavra de Deus. Não, isso aqui eu não vejo dessa maneira, não é bem assim. É o espírito do anticristo atuando nestas pessoas. Misericórdia. Por isso que o apóstolo João, também em sua epístola, no capítulo 2, versículo 19, fala que estes não pertencem mais a Cristo. João fala isso, lá no capítulo 2, versículo 19 da sua primeira epístola. Ele diz que estes não pertencem mais a Cristo. Ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Um espírito maligno do anticristo os atraiu para serem contra a vontade de Cristo. Misericórdia. Queridos, quantas religiões derivam de Cristo? Tem muitas religiões aí que usam o nome de Cristo, que usa o nome de Deus, que usa a pessoa
do Espírito Santo, mas não obedecem a Cristo. Não obedecem a Cristo. Não obedecem a Deus. Não dão lugar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, porque se dessem, o Espírito Santo iria mostrar: vocês estão errados. Então, quantas religiões derivam de Cristo? Muitas. Não querem o evangelho verdadeiro, genuíno, puro. Por isso que João está falando: saíram de nós. Onde está o evangelho verdadeiro, puro e genuíno? Com Jesus, com os apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus o verdadeiro evangelho, mas não aceitaram o verdadeiro evangelho, não concordaram com o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque foram persuadidos por este espírito maligno, o espírito do anticristo. Então, João diz: saíram de nós. Quando saíram, foram abrir a sua própria religião, a sua própria filosofia, o seu próprio entendimento do evangelho e da verdade, entregue por Jesus aos apóstolos. Por quê? Porque a verdade, meus amados, incomoda o espírito do anticristo. E estes possuem o espírito do anticristo. Estes estão nesta condição. Já ouviu aquela expressão, meu amado? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu aí esta expressão? Todos os caminhos levam a Deus. Sabe a quem pertence essa expressão, meu querido? Pertence ao anticristo. O anticristo usa as religiões para afastar a raça humana da presença de Deus e do seu Filho amado, Jesus Cristo. As religiões. O anticristo faz isso. Por ser um espírito, ele usa pessoas para criarem religiões pelo mundo afora. Não aceitam a verdade pura, genuína de Jesus, a qual foi entregue aos apóstolos. Não, nós vamos abrir a nossa própria religião. Nós vamos abrir a nossa própria igreja. A nossa igreja vai ter a nossa cara, o nosso entendimento, a nossa visão. Não, a nossa visão não é igual a de Jesus, a nossa visão não é igual a dos apóstolos. Então João diz: olha, vocês estão saindo de nós, porque realmente vocês não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Vocês iriam dizer não para essa manifestação espiritual. Não aceito. Nós vamos perseverar obedecendo a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Mas abraçaram este espírito que tem repulsa, que não aceita a verdade pura e cristalina. Então, este espírito maligno usa as pessoas para criarem as religiões. Quantas religiões existem neste mundo? Muitas religiões hoje existem neste mundo. É aproximadamente mais ou menos 10.000 religiões. Olha quantas religiões. Olha quantas religiões neste mundo. São pessoas que não querem a verdade pura de Jesus, dos apóstolos. Não querem. São pessoas que não querem andar segundo a vontade de Cristo. Sobre eles está o espírito do anticristo. Porque se não aceita a verdade de Cristo, sobre eles repousa o espírito do anticristo. Deus, meus amados, não criou as religiões. Os homens influenciados pelo espírito do anticristo é que criaram elas. Mas Jesus foi bem claro quando disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Eu só se achego a Deus, eu só entro no céu através de Jesus Cristo. Se eu não reconhecer que Jesus é a verdade absoluta, se eu não reconhecer que Jesus é o caminho que me conduz a Deus,
eu estou debaixo da influência do espírito do anticristo. Eu não reconheço. Não, o caminho não é Jesus. O caminho é a minha religião, é a minha filosofia, é o que eu penso, o que eu acho. Então você está debaixo da influência deste espírito maligno do anticristo, que hoje opera entre nós. Misericórdia. Desde o nascimento de Cristo, meus amados, até os dias atuais, o espírito do anticristo atua contra Jesus. Você sabia disso? Você já percebeu isto? Ao ler os evangelhos, ao ler Mateus, Marcos, Lucas, João, será que chegou a este entendimento de que este espírito do anticristo atua desde o nascimento de Cristo? Quando Jesus nasceu, meus amados, em Belém, o espírito do anticristo fez o quê? Usou Herodes para tentar matar o Filho de Deus. Por que este espírito quis matar o menino Jesus? Porque este espírito do anticristo tinha o conhecimento de que o Messias, o Salvador, viria a este mundo. Ele sabia pela boca dos profetas: olha, Jesus vai nascer em Belém. Então quer dizer que o Salvador do mundo vai nascer? Eu vou agir para matar esta criança. Eu vou agir para matar Jesus. Então, este espírito maligno, este espírito do anticristo vai trabalhar em quem? Em Herodes. Ele governava na época. Então, ele coloca um sentimento dentro de Herodes. Não, eu não vou permitir que esta criança venha a ser o rei de Israel. Não, eu não vou permitir. Então, o que ele faz? Eu vou matar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16 a 18, e vejamos o que Herodes fez, motivado pelo espírito do anticristo. Diz as Sagradas Escrituras: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Olha aqui, meus amados. Olha aqui, meus queridos. O espírito do anticristo trabalhando em Herodes. Olha que atrocidade. Mandou matar todas as crianças. Todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha a malignidade, a perversidade. Matar crianças inocentes para alcançar Jesus Cristo, o prometido do Pai, aquele que viria para perdoar o pecado da humanidade. O espírito do anticristo não tem limites para alcançar os seus objetivos, meus queridos. O espírito do anticristo não tem nenhum respeito pela humanidade. E aqui está a prova. Usou Herodes para matar crianças, para poder atingir Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma noção da capacidade maligna operante do espírito do anticristo. Já adulto, o espírito do anticristo continuou tentando matar Jesus. Neste mesmo livro, o qual você leu a respeito de Herodes, que é o livro de Mateus, abra agora
no capítulo 26, versículo 59, aqui nós temos o relato de uma dessas ocasiões, porque não foi uma, foram várias ocasiões que este espírito do anticristo tentou matar Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Meus queridos, o espírito do anticristo buscou matar Jesus quando era um bebê. Não conseguiu. Ele já adulto, Jesus já homem feito, tendo o seu ministério, onde ele começava a dizer ao povo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a salvação, eu sou a libertação deste mundo. O espírito maligno do anticristo se levanta. Eu preciso destruir Jesus, eu preciso matar Jesus. E ele fez isso em várias ocasiões. E agora nós temos aqui um relato que os líderes dos sacerdotes do sinédrio tentavam arrumar testemunhas falsas para condená-lo à morte. Jesus tinha sua vida cercada de perigos de morte, perigos os quais eram suscitados pelo espírito do anticristo. Sua morte, no entanto, iria acontecer somente no momento apropriado. Muitas vezes se levantaram para matar Jesus, para apedrejar Jesus, mas não era a hora ainda, não era o momento ainda de Jesus morrer. Era o momento de anunciar o reino dos céus a todos os que estavam em Jerusalém, aos judeus. Era o momento, primeiro, de falar do reino de Deus, das boas novas, porque Jesus nasceu com este propósito maior, que é de resgatar a humanidade da sua condenação eterna. Quando o dia chegou, porque chegaria o momento de Jesus ser entregue nas mãos dos seus algozes. Quando este dia chegou, o anticristo atuou deliberadamente, com toda a sua fúria contra Jesus, para destruí-lo. Meus queridos, leia a palavra de Deus. Olhe lá nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus foi preso pelos soldados do sumo sacerdote, até a sua morte de cruz, você vai ver a fúria do anticristo sobre Jesus por todo lado. Como Jesus morreu nas mãos do espírito do anticristo. Como Jesus sofreu ali. Como Jesus foi castigado. O apóstolo Mateus descreve para nós aquele dia em seu livro, o dia em que Jesus estava diante de seus acusadores, diante de Pilatos. Abra aí o livro de Mateus no capítulo 27, versículo 22 a 26. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ele falando à multidão que o condenava. Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, ou seja, Pilatos, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante
da grande multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E a resposta de todo o povo foi: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Temos aqui, meus queridos, o relato claro da atuação do anticristo contra Jesus com toda a sua fúria. Pilatos pergunta à multidão: que farei de Jesus? Não vejo mal algum nele. Ele não cometeu nenhum ato digno de morte. Mas o espírito do anticristo estava, naquele momento, no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas, na pessoa do sumo sacerdote, na pessoa dos escribas, dos saduceus. Eles gritaram, eles disseram, eles falaram: seja crucificado. E eles mais ainda, com mais ímpeto, com mais força, diziam: seja crucificado. Mateus está falando aqui que a multidão mais se volumava, ou seja, o tumulto era maior, crescia. Por quê? Porque o espírito do anticristo estava ali inflamando eles, estava no meio deles atuando. E eles chegaram a este ponto tão terrível de dizer: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Misericórdia! Olha como o espírito do anticristo é maligno, é terrível, é perverso. O seu sangue, o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles estavam cegos pelo espírito do anticristo. Eles estavam cegos. Seja crucificado. Meus amados, meus queridos, esse é o espírito que está entre nós hoje. O espírito do anticristo está entre nós hoje. Embora o espírito do anticristo tenha conseguido crucificar e matar o corpo de Jesus, porque ele conseguiu. Ele conseguiu matar o corpo de Jesus, tirar a vida do corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus foi pendurado lá no Calvário, no madeiro, com vida. E ali ele morreu pelas mãos dos soldados romanos, pelas mãos daquele povo que se deixaram ser persuadidos, atraídos pelo espírito do anticristo. Então eles conseguiram. Mas o espírito do anticristo foi frustrado. Eu venci, eu consegui matar Jesus. Eu tentei matar Jesus quando era criança, não consegui, mas agora eu consegui. Aí ele está no madeiro. Já tirei a vida dele. Mas os planos do anticristo foram frustrados. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Oh, aleluia! Jesus ressuscitou dos mortos. O Pai o ressuscitou. O Pai o recebeu em seus braços e o glorificou. Jesus, o Filho de Deus, meu filho inocente, foi morto. Não cometeu pecado algum, foi morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Por que eu vou deixar o seu corpo na sepultura? Por que eu vou deixar o meu filho na cova? Não, ele não cometeu pecado algum, ele é santo, ele é puro. Eu vou ressuscitar o meu filho. Deus foi lá e ressuscitou o seu filho dos mortos. Ressuscitou. E sabe o que Deus fez? Abra agora aí o livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Vamos ver o que Jesus recebeu do Pai. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu recebi do meu Pai todo o poder no céu e na terra. Ele fala isso para os seus discípulos, meus amados ouvintes. Ele fala isso para os seus discípulos. Olha,
eu fui lançado na sepultura. Eu não tinha nenhum pecado. Meu pai viu isto. Ele então me ressuscitou, ressuscitou o meu corpo. Ele me deu o poder, me deu a autoridade sobre as coisas que estão no céu, sobre tudo que está na terra. E eu venho anunciar a vocês, meus discípulos, vocês que acreditaram em mim, eu digo a vocês, eu recebi das mãos do meu Pai todo o poder no céu e na terra. E Pedro, mais tarde, na sua epístola, no capítulo 3, versículo 22, ele diz: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades. Pedro fala estas palavras tão maravilhosas, reveladas a ele pelo Espírito Santo. Mais tarde, ele ouve do Espírito Santo: olha, aquele Jesus que subiu ao céu, a ele foi sujeitado os anjos, a ele foi sujeitado as autoridades, a ele foi sujeitado as potestades. Jesus venceu, Jesus venceu. Meus amados, meus queridos, o espírito do anticristo continua entre nós e atua com os mesmos modos operantes neste mundo, infelizmente. Seja dentro de nossas igrejas, como fora delas. Fora das nossas igrejas, ele semeia a incredulidade nos corações por meio da dúvida. Será que Jesus realmente existiu e foi crucificado? Será que realmente ele é o Deus encarnado? Será que realmente ele ressuscitou dentre os mortos? É isso que faz o espírito do anticristo em nossos dias. Ele coloca dúvida no coração das pessoas, para que as pessoas não venham crer que Jesus é o Salvador, o Libertador. Ele lança essas dúvidas. Ele trabalha no meio da humanidade para isto, para que o homem, para que a mulher não tenham nenhum contato com Deus, não se aproximem de Deus, nem de seu Filho amado Jesus Cristo. E dentro das igrejas, o espírito do anticristo atua? Sim, meus amados. Ele atua também dentro das igrejas. Onde houver uma igreja neste mundo, o espírito do anticristo entra nela para atuar. Misericórdia. Mas é por isso que o nosso querido apóstolo João, ele disse: provai os espíritos. Porque o espírito maligno, o espírito do anticristo, você não consegue impedi-lo de entrar em algum lugar. A porta que tem na tua igreja, o espírito do anticristo não o detém. Porque o espírito, ele passa paredes. Todos os obstáculos que venham a existir, ele consegue passar. Você não consegue prender o espírito. Então o espírito do anticristo, ele também se fará presente dentro das igrejas. E ali ele vai atuar influenciando os próprios cristãos para resistirem à vontade soberana de Cristo. E ele fará isso dentro das igrejas. Ele vai sussurrar nos ouvidos dos membros das igrejas, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que um dia receberam Cristo como Salvador. O espírito do anticristo vai chegar pertinho dele e vai começar a tentar atraí-lo para ele. É o poder da atração maligna do anticristo dentro das igrejas. Por isso que João falou: provai os espíritos. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, falando a respeito disto, alertando a Timóteo. Olha o que ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, vigia, Timóteo.
Vigia, Timóteo, tenha cuidado, Timóteo. Ponha, Timóteo, em prática o que João falou. Provai os espíritos, Timóteo. Porque muitos serão atraídos pelo espírito do anticristo e apostatarão da fé. Não irão continuar firmes na fé em Jesus Cristo, na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, Timóteo. Este espírito do anticristo irá atraí-los com engano. Ele irá conseguir enganar os domésticos da fé, Timóteo, de tal forma que ele irá, através deste engano, introduzir as suas doutrinas demoníacas dentro das igrejas. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Ele está tirando a doutrina da verdade de Cristo e introduzindo no seio da igreja doutrinas que são dele, doutrinas de demônios. Infelizmente, vemos muitas igrejas estas rotuladas como de Cristo, igrejas que na verdade são dirigidas pelo espírito do anticristo. Porque se fossem verdadeiramente de Cristo, obedeceriam à sua vontade, a qual conhecemos através das Sagradas Escrituras, meus amados. Infelizmente, são igrejas que têm o rótulo de Cristo. Não, nós seguimos a Cristo. Nós adoramos a Deus, nós adoramos a Cristo. Mas, na verdade, são igrejas conduzidas, dirigidas pelo anticristo, por este espírito do anticristo. Por quê? Porque não obedecem o que está na palavra de Deus. Não, está escrito aí, sim, eu estou vendo, mas espera aí, não é bem por aí não. Nós podemos interpretar de uma outra maneira. Nós podemos entender de um outro modo. Está aí dizendo que tem que ser dessa forma, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Porque estou vivendo em uma época diferente, não é mais a época dos apóstolos, não é mais uma época onde Cristo esteve neste mundo. Então é algo que nós podemos questionar. É isto que acontece hoje dentro das igrejas, meus amados. O espírito do anticristo atuando, enganando, atraindo para ele. Eu sou contra Cristo. Eu sou contra Jesus. E se aqui está uma palavra dizendo que tem que ser feito, eu vou levar as pessoas a entender de modo diferente. É isso que o espírito do anticristo faz. Ele atua enganando. Ele atua mudando o entendimento acerca da palavra de Deus. Então, meus amados, questionar a verdade, torcer a verdade, isto é introduzir doutrinas de demônios através do anticristo. Quando eu torço a verdade, quando eu questiono a verdade, eu estou sendo usado pelo espírito do anticristo a introduzir doutrinas que pertencem a ele, doutrinas demoníacas no seio da igreja, no meio da igreja, no meio daqueles que deveriam zelar pela verdade pura e genuína das Sagradas Escrituras. O apóstolo João então recomenda: provai os espíritos, para que você também não seja enganado, para que você também não venha questionar o que está escrito, a verdade genuína que está escrito, as recomendações genuínas e puras que Cristo nos deixou, está escrito, para que você não venha ser usado pelo espírito do anticristo a introduzir doutrinas malignas, demoníacas dentro do seio das igrejas. Termino com as palavras do apóstolo Paulo e de Jesus, aquele que hoje é glorificado e está ao lado do Pai. Mas o que Paulo disse? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja
amaldiçoada. Olha o apóstolo Paulo falando lá na sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha, queridos, olha, amados, está vendo esse evangelho que vocês receberam? Honre ele, obedeça a ele, se aprofunde nele. Nada pode ser alterado nele. Olha, se um anjo vier do céu e dizer, olha, não é bem assim que o apóstolo Paulo falou, não, vamos mudar aqui uma coisinha aqui. Se algum dia, ó meus amados, ó igreja de Gálatas, se algum dia eu sair da presença de Deus, se eu cometer alguma loucura de tentar mudar este evangelho, não aceite, não permita que eu seja amaldiçoado. E aquele que tentar fazê-lo também, seja amaldiçoado. É isto que Paulo está falando, através desse versículo da Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Seja amaldiçoado. Se eu tentar mudar o que já está escrito, se um anjo vier do céu e aparecer a vocês, tentando mudar o que já está escrito, seja amaldiçoado. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo. E Jesus, o que ele diz? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Jesus glorificado, já no céu, ele diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Olha aí, Jesus agora falando. Não pode acrescentar e não pode tirar. Você, eu e ninguém pode acrescentar e tirar coisa alguma que está escrita nas Sagradas Escrituras. Amaldiçoados seremos por Cristo se fizermos isto. E o que mais o espírito do engano tem feito dentro das igrejas é acrescentar coisas que não estão escritas, que não são recomendadas por Cristo, nem pelos apóstolos. O que mais a igreja tem feito é tirar coisas, mandamentos, recomendações, regras estabelecidas pelos apóstolos, por Cristo. Quem faz isso, amaldiçoado é pelo Senhor. Maldito é este que faz isto, que acrescenta e tira coisas daquilo que foi recomendado por Cristo aos apóstolos e que estão nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados, meus queridos, o espírito do anticristo, este ministério da injustiça, opera entre nós hoje. Operou lá na igreja primitiva e está operando hoje. Este espírito do anticristo, este ministério da injustiça está operando em nossos dias. Mas um dia, quando a igreja for arrebatada, este espírito maligno, este espírito do anticristo terá um corpo. Será homem como nós. E aí ele terá toda a liberdade para atuar a sua malignidade. Se hoje nós contemplamos a sua malignidade, imagine quando ele estiver na forma humana. Na forma humana, ele vai atuar com toda a sua liberdade, com todo o seu poder cativante de persuasão. Ele vai atuar, conduzindo as pessoas a adorá-lo, a servi-lo. Então, meus amados, meus queridos, vigiemos. Vigia o teu coração, vigia os teus pensamentos, vigia as tuas atitudes, para que você não seja persuadido pelo espírito do anticristo, para que você preserve a verdade dentro do teu coração. Amém? Deixa essa palavra de Deus para você. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai eterno. Feche teus olhos. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus,
por agir em nossos corações através do teu santo, glorioso Espírito. Oh, Espírito Santo, revela-nos a nós o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do anticristo. Senhor, não permita que venhamos ser enganados, não permita, Senhor Deus, que venhamos a sair da verdade, a qual se encontra nas Sagradas Escrituras. Não permita que venhamos a tirar nem acrescentar coisa alguma, ó Deus. Ó meu Pai, que venhamos, Senhor Deus, a vigiar, como diz João, o apóstolo, que venhamos a provar os Espíritos, para que nós não venhamos a seguir pessoas, ó Deus, que não estão, Senhor Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua direção. Quantos têm se levantado, Senhor, na direção, Senhor Deus, do espírito do anticristo, enganando milhares e milhares de pessoas, Senhor. Oh, meu Deus, livra-nos, ó Deus, deste laço. Livra-nos, Senhor Deus, desta influência maligna. Livra-nos do anticristo, Senhor. Livra-nos, Senhor, deste mal. Nos conserve em tua presença, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, ser verdadeiros e não falsos. Queremos, Senhor Deus, ser autênticos, ó Deus, e não uma mentira, Senhor. João disse que ele é mentiroso, Senhor. O espírito do anticristo é mentiroso, é enganador. Nós não queremos ser uma mentira, ó Deus. Nós não queremos isto para nós. Nós queremos a verdade pura e cristalina das suas sagradas escrituras, ó Deus. Porque somente através da verdade, Senhor Deus, entraremos no teu reino. Ó Jesus, tu dissestes: eu sou a verdade. Senhor, nós queremos te seguir. Jesus, nós queremos te obedecer. Nós queremos fazer a tua vontade, porque nós queremos entrar no céu, Pai querido. Senhor, entrego em tuas mãos estas almas enganadas, persuadidas, atraídas pelo anticristo, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia, desperta do sono. Acorda estas pessoas, ó Deus, para que venham perceber o quanto estão erradas, Senhor, diante da tua presença. Oh, amado Deus, eu oro, entrego cada uma destas almas em tuas mãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Paz. Paz.